Olá! Hoje recebemos uma pergunta muito interessante e importante sobre o uso de anticoncepcionais em mulheres com cardiopatia congênita. Graças aos significativos avanços nos cuidados com os pacientes que possuem cardiopatia congênita, nós sabemos que as mulheres têm chegado à idade reprodutiva e chegado em condições clínicas melhores e favoráveis, podendo levar a vida muito próximo do normal. Mas é muito importante reforçar que a mortalidade por cardiopatia congênita, por lesão cardíaca congênita, é a segunda maior causa de óbito indireto materno, ou seja, as complicações que essa doença traz também elevam muito o risco de morte nesse grupo de pessoas. Por isso, é muito importante um aconselhamento adequado a respeito do risco gestacional de cada mulher, a depender da sua doença cardíaca. E esse aconselhamento envolve a orientação sobre os métodos anticoncepcionais disponíveis e seguros para cada grupo de pacientes. Esse tipo de diálogo deve se iniciar desde a menarca, ou seja, da primeira menstruação das adolescentes que frequentam o ambulatório ou os consultórios médicos. A adolescência é um período muito conturbado, mas a devida orientação e aconselhamento se faz necessário. Nós sabemos que um hormônio chamado estrogênio, que compõe parte dos anticoncepcionais disponíveis no mercado, traz alguns riscos às mulheres com cardiopatia congênita. Dentre eles, e talvez o mais importante, seja o risco de aumentar a chance de trombose ou de eventos tromboembólicos. Em algumas pacientes, esse hormônio não pode compor de forma alguma o método anticoncepcional utilizado, como pacientes com histórico de tromboembolismo ou eventos de trombose prévios, pacientes com doenças como hipertensão pulmonar, pacientes com arritmias que dependem de anticoagulação, pacientes com obstruções importantes em artérias do coração, as coronárias, e também naquelas com enfraquecimento importante do seu coração. Outras situações também podem trazer alto risco de trombose no uso do estrogênio, como próteses mecânicas, aquelas próteses metálicas que são colocadas no coração, pessoas que foram submetidas à cirurgia de Fontan, pacientes que têm cianose muito importante, até mesmo algumas pacientes que podem ter malformações arteriovenosas. Todas essas condições podem aumentar o risco de trombose. Nesses casos, se faz necessário o uso de métodos anticoncepcionais que não possuam estrogênio na sua composição. Um exemplo seria o anticoncepcional que em sua composição possui um outro hormônio chamado progesterona. Existem tipos diferentes de anticoncepcionais que contenham esse hormônio. Por exemplo, as minipílulas, alguns tipos de DIU, que são dispositivos intrauterinos, também os injetáveis e outros. Nem sempre a progesterona é o melhor hormônio para todos os tipos de pacientes. Existem pacientes que possuem retenção hídrica ou pacientes em quadros de insuficiência cardíaca descompensada. Em todos esses casos, sempre é importante a individualização. E essa individualização envolve a compreensão da paciente a respeito do método a ser utilizado e também a adesão. É muito importante que ela siga rigorosamente as recomendações do médico que prescreveu. Se a mulher possui alto risco materno relacionado à gestação, é recomendado que se usem métodos com maior eficácia. Sempre será individualizado entre paciente, cardiologista e o profissional ginecologista. Com os avanços no cuidado com as pacientes com cardiopatia congênita, esse maior número de mulheres chegando à idade reprodutiva traz consigo demandas e necessidades, incluindo a necessidade de orientação a respeito do melhor método anticoncepcional para o seu caso. Isso é uma decisão conjunta e sempre orientada por profissionais capacitados que conheçam o risco de cada paciente.
no intuito de ter um cuidado global e adequado para com as pacientes. Se você ficou com alguma dúvida sobre este tema ou outros, entre em contato com a Cardioped Brasil. Até a próxima!